Graças a Deus. Sim, eu falo alguma coisa de português. Obrigado pelo elogio. Eu acho que pessoas acham que o americano vai falar tão ruim o português que qualquer coisa que parece português é bom, né? Já é muito bom, você fala bem. Assim, eu falo também o português, até às vezes crio palavras. Capaz de ser uma palavra que jamais ouviu, né? Nunca ouviu em português, que eu vou inventar na hora. Por favor, abram suas Bíblias para o livro de Salmos, Salmo 63. Vamos ler daqui um pouquinho. Salmo 63. O nome da nossa pregação de noite é o quarto de orações não atendidas. Quero conhecer também a influência de dois escritores, dois homens que me influenciaram nessa mensagem. O Paul Miller escreveu um livro, O Poder de uma Vida de Oração, que tem em português, que é um livro muito bom, que eu vou citar bastante. Também o Matthew Henry, um teólogo de séculos passados, vou citar ele também. Salmo 63, o Crisóstomo foi um dos pais da igreja, os anciões da igreja primitiva. Ele viveu por século do ano 300. Ele escreveu que foi decretado pelos pais da igreja primitiva que Salmo 63 deve ser lido diariamente. Essa foi a época em que a igreja era a igreja perseguida, a igreja lutando para ser reconhecido e sendo os mártires. E algo em Salmo 63 que era tão bom, que ajudava tanto uma igreja sofrida, deve ser lido todo dia, também vale a pena para a gente ler também. E o Charles Spurgeon, o pregador da Inglaterra do século XVIII, ele disse que este é sem dúvida um dos salmos mais belos e comoventes do Saltério, sem dúvida. Um salmo importante. Eu vou ousar dizer, se você for aplicar este ensinamento perfeitamente, daqui em diante, jamais será desencorajado de novo. Seria maravilha. Quem aplica perfeitamente, não é ninguém. Mas se você quiser ser encorajado, primeiramente, você tem que deixar Deus entrar no seu quarto de orações não atendidas. Das orações aparentemente sem resposta. Estou falando alto demais? Dá para me ouvir lá atrás? Dá para ouvir? Me parece mal. Aquelas orações que oramos, que parece que Deus não ouve, que Ele não respondeu ainda. E a verdade, nossos corações são compartimentados, né? Nós temos como se fosse uma sala de estar em nosso coração. Quando chegamos na igreja e falamos com pessoas, como você está? Eu estou bem, sim. Eu estou bem, né? Falamos das crianças, falamos do emprego, falamos de qualquer coisa, como se fosse convidando você na casa do meu coração, na casa do meu coração, onde tudo está limpo, pronto para receber visitantes, né? Muito bom. Mas tem também nossos corações, aquele quarto, não? Aquele armazém, aquele depósito nos fundos, onde a gente joga e esconde todo o entulho, tudo que nos dá vergonha, tudo que não está certo, que não esteja bem em nossas vidas. Nós guardamos lá atrás, fechamos a porta, não abrimos a porta muitas vezes para outras pessoas e muito pouco para Deus. Como Deus chegasse para mim e dissesse, Roberto, Bert, eu. Ele disse, vamos lá, rapaz, vamos para teu quarto de orações não atendidas. Eu falo, tá bom, Jesus, vamos lá. Abre a porta, está escuro por dentro. O que tem na parede? Tem correntes na parede. Deus, Roberto, por que tem correntes aqui? Bom, Deus, na minha mente,
Eu quero amarrar pessoas aqui que não gostam, que não fazem certo para mim. Às vezes já tentei prender o Senhor aqui, porque às vezes o Senhor não faz o que eu quero. Onde eu guardo tudo é confuso na minha vida. Como menino, Deus, por que meus pais se divorciaram? Orei que não acontecesse. Mais tarde, a cura para minha mãe. Ela de repente ficou doente e faleceu. Relativamente jovem. Não tão jovem, mas eu orei. Deus cura minha mãe. Ele não curou. Tenho um neto que tem um problema muito grave de querer Deus, né? Que ele não fala, ele não anda. Oramos muito para Deus o curar. Mas ele não o curou ainda. Eu tenho filhos não salvos. Tem áreas da minha vida que são tão difíceis que parece que não mudam. Né? É muito difícil eu me mudar nessas áreas. De novo eu vou orando. Deus me mude nessas áreas. Também tem dificuldades persistentes na minha igreja. Pessoas que não querem admitir que precisam de Jesus. Pessoas que estão zangadas com um ou outro. Casamentos em perigo. E oro, parece que nada acontece às vezes. Essas coisas estão no meu quarto de orações não atendidas. O que está no seu quarto de orações não atendidas? O que está escondida no seu coração? Qual amargura está preso na parede do teu coração? Provavelmente são coisas diferentes do que tem no meu quarto, mas tem a mesma pergunta escrita na parede do teu coração do meu. Dos seus 4 orações não atendidas, como no meu, escrito com um grafite feio e gritante na parede. A mesma pergunta que Davi faz em Salmos 13, mesma pergunta das mártires no livro de Apocalipse, 3 palavras: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Salmo 103 é intitulado Um Salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá. Descreve o clássico experiência no deserto. Talvez a mais importante metáfora na Bíblia descrevendo a experiência humana é o deserto. Tem várias metáforas, né? O jardim do Éden, a cidade morada, o templo, a família, vinhedo, ovelha, aprisco. Muita gente, mesmo assim, muita gente na Bíblia andou pelo deserto. O deserto descreve uma parte importante do que é ser um ser humano. As pessoas que andaram pelo deserto, Abraão andou pelo deserto, Isaac, o Jacó, Moisés, 40 anos. Ele morou no deserto. Depois os filhos de Israel, mais 40 anos no deserto. Jesus, 40 dias no deserto. O que é o deserto? O deserto é um lugar onde a vida é quase insustentável. Suprimentos das necessidades básicas para a vida são insuficientes. Não há nenhum conforto a ser encontrado. Talvez você esteja passando por um deserto na sua vida atualmente. O teólogo clássico Matthew Henry dá primeiro Salmo 23 como contexto para Salmo 63, um salmo de Davi. O Matthew Henry acha que ele estava falando do tempo que ele estava, que consta em 1 Samuel 23. Eu vou contar para você um pouquinho daquela história. Davi já tinha sido ungido como rei, mas no momento de 1 Samuel 23, ele estava escondido no deserto. Apesar de não ter pecado, não fez nada de errado, não era rebelde, era fiel a Saulo, né, o rei. Fez nada errado,
Salmo 20, primeiro Samuel 23, o Senhor enviou Davi para Quélia, uma cidade, a fim de libertar a cidade dos filisteus. E ele libertou a cidade. Mas depois, a Quélia falou para Saul onde Davi está, e Saul foi atrás dele. Traíram Davi. Mesmo assim, o povo da cidade pretendia entregá-lo a Saul. Daí ele fugiu com os homens ao deserto de Zif. Os zifeus disseram a Saul também onde Davi estava, embora Davi havia protegido eles também. No deserto de Maom, Davi foge por um lado de montanha, e aí o Paulo persegue pelo outro lado da montanha, e Deus milagrosamente o salvando. Já ouviu uma vez orando por Deus para fazer um milagre na sua vida, algo para mudar, algo difícil que está passando, e ele está orando, e Deus faz um milagre, e Ele faz algo acontecer que você não estava pedindo, e você viu e reconheceu, Deus está comigo? Já aconteceu? Eu às vezes, obrigado Pai, mas você não podia ter respondido aquela outra oração? Eu não pedi por isso, mas obrigado. Mas o Davi foi liberto milagrosamente do Saul naquele momento, mas não de vez. Ele estava vivenciando, estava experimentando a proteção de Deus milagrosa enquanto estava sendo caçado como um cão. E aí numa caverna, o buraco na montanha, num lugar desolado, no deserto, Davi, depois de ter se assentado no pó para escrever esse salmo. Olhem nas suas Bíblias comigo para Salmo 63. E eu vou ler. Salmo de Davi quando estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário para contemplar a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levanto as mãos. Como de sabedoria, como de saborosa comida, assim se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante as vigílias da noite. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura se gloriar, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Por favor, orem comigo. Ó Senhor, por favor, abençoe a pregação da Tua palavra para a glória do Seu nome, e a alegria do Seu povo, e a colheita dos Seus eleitos. Em nome de Jesus. Amém. Tá, vamos ver 5 palavras-chave dessa passagem. Vamos, como se fosse clicar nelas, como se fossem links para mais informação. Acho que vamos ter na tela 5 palavras: deserto, sede, força ou poder, glória, vigílias. Olhe comigo, versículos 1 a 3. Deserto. Primeira palavra-chave, deserto. Paul Miller, O Poder de Vida de Oração, descreve o deserto como a distância entre a realidade e a esperança na sua vida. Temos um slide.
Você vê aí, na esperança, quanto mais alto a esperança, né, vai para cima e sobre tempo, né? Então você tem essa esperança de algo diferente na sua vida. Esperança que algo seja melhor, algo para de acontecer, algo começa a acontecer. Mas a realidade está bem aqui embaixo. Não está acontecendo, ou não parece que vai acontecer. Aquela vão, aquele buraco da sua experiência é o deserto da tua alma. Pode deixar um pouquinho. Várias coisas. Como é seu deserto? Pode ser o teu emprego, ou talvez falta de emprego. Pode ser que seu chefe está contra você. Pode ser que tem um grande sonho que não foi realizado. Você tentou e não aconteceu. E agora não sabe o que fazer. Parece que não vai acontecer. A igreja não cresce. Talvez seja um filho ou filha que tem, que foi para o lado errado. Eu tenho um filho que se distanciou da família. É um deserto no meu coração. Uma doença física, talvez. Talvez você tenha uma dúvida sobre o caráter de Deus. Uma dúvida, será que Deus me ama? Se Deus é um Deus de amor. Talvez você esteja andando cansado e seco do seu deserto. O Palmeiras diz que tem 4 fases do deserto. A primeira fase é a negação. A negação. Você está esperando por uma coisa, você está querendo, está orando, está pedindo a Deus, Deus, faça isso para mim, mude esse problema, me cura, me salva meu filho. E aí você está negando que é tão difícil, né? Você está andando na irrealidade. Está negando a realidade, está fingindo que tudo está certo, vai andando o tempo, nada acontece, mas você está dizendo, não é tão ruim. Se meu marido é bêbado, ele fica bêbado, mas tudo bem, eu vou numa boa. Se meus filhos estão fora, mas tudo bem, Deus sabe. Vai negando a realidade. Diz do seu filho, talvez, pelo menos ele não é tão mal quanto eu era. Né? Ou então, ela vai sair desse fase logo. Ou então, não preciso de químico, não preciso dessas coisas. Eu estou curado, pelo nome de Jesus, não preciso. Ou então, todos estes estão errados quanto a mim. Eu sei que está certo, todo mundo me está falando coisas de mim, estão todos errados. Será que todos estão errados? Não tem nada a ver? Talvez você esteja se iludindo. Você não está andando na realidade. Tem uma segunda fase, depois de um tempo, chama determinação. Determinação, pode ver, né? Esperança está lá em cima, mas a realidade está embaixo, mas você vai chegar lá, né? Vamos lá, gente. Para resolver, vamos lá, vamos tentar mais. Dessa vez vai sair. Dessa vez vou sair dessa. Então tem aqui esforço moral, né? Vou me esforçar mais e mais, vou lá. Não vamos escutar os médicos, vamos usar suplementos naturais, talvez. Talvez sejam seus esforços próprios. Talvez você não está andando na graça e nem na fé, mas está se esforçando cada vez mais sem efeito. Como sabe? Tem uma maneira de saber, porque se você está andando em esforço próprio, eventualmente você vai cair para a terceira fase, que é o desespero. Depois de um tempo, né, a gente cansa, todo suado, tentamos, esforçamos, vamos lá, vamos conseguir. Mas depois de um tempo, cansamos. Ainda a realidade está aqui embaixo, mas agora, por que crer? Por que continuar orando? Deus não está me ouvindo.
Não vão me escutar de qualquer jeito. Vou desistir de que nunca mudará esse problema. Meu filho que separou da sua família, é uma luta. Ele não quer ouvir da gente. É uma luta para eu crer, porque é fácil me desesperar. Dizer, não, tá, já era. Então, fique para lá, cara. Você fica cético, né? O ceticismo. Você está cheio de, sim, ele fala assim, mas realmente é outra coisa. Fica duvidando de todo mundo, pensando, as motivações daquela pessoa, ela disse aquilo, mas não é aquilo mesmo. Você me deve um pedido de desculpas. Torna-se o subtexto de nossas vidas. Está ofendido com alguém que não te deu bola como você queria. Nós nos tornamos céticos. É sempre, está tudo errado. Não vai dar certo. Nada vai dar certo. Se tem uma coisa que me faz triste no Brasil, é o ceticismo entre cristãos. Realmente, tem coisas bem complicadas na sociedade e na igreja do Brasil. Mas servimos um Deus soberano. Servimos um Deus que reina. Jesus que ressuscitou dos mortos. Então, Ele está deixando tudo acontecer para alguma forma revelar a glória dEle e também testar nossos corações. Ele está nos experimentando um pouquinho para ver o que está lá. Será que estão crendo em mim? Ou será que estão crendo em você mesmo? Por que você está tão cético? Tanto cinicismo. Os céticos são motivados pelo desespero. Perderam esperança. E o desespero vem de ter colocado as esperanças em homens e não em Deus. Temos aquelas pessoas que nós achamos, é livre de criticá-las. A sociedade. Mas acaba sendo um ceticismo descrente. Porque Jesus é o Senhor do Brasil. Amém? Ele está agindo. Talvez Ele está julgando. Sem dúvida, Ele está julgando. Mas é para a glória dEle e para o nosso bem. Onde está o seu coração quando se trata de um coração, de suas orações não respondidas? O quanto você precisa que suas orações sejam respondidas? Tudo bem, você pode estar dizendo no seu coração, sou salvo, mas que adianta? Meus problemas são os mesmos, nunca melhora. Às vezes chega lá, tudo bem. Eu soube de uma mulher nos Estados Unidos que teve uma vida bem do deserto. Ela havia sido divorciada, o marido alcoólatra, tinha 3 filhos, a filha mais velha se casou com seu marido e se tornaram mormons. Esse pessoal aqui de lado, né? Se mudaram para outro estado, onde era o templo, e se afundaram naquela região. Seu filho começou a tomar drogas, abandonou seus estudos na universidade e foi para a vida da rua. A filha caçula fugiu de casa com 13 anos de idade para morar como namorado em outro estado. Por fim, esta mulher casou-se com outro alcoólatra. Nessa altura, ela foi convidada a uma reunião de oração e recebeu Jesus de uma forma maravilhosa. Mas nada mudava na vida dela. Todos os seus filhos continuaram perdidos, seu marido continuou a ser bêbado. Tudo bem, ela foi salva, e daí? E daí? Seu Jesus que muda tudo, não mudou nada na vida dela. E daí? Salva, mas presa no deserto horrível. Talvez você pode identificar com essa mulher. Vamos olhar de novo nossas Bíblias. O que foi que Davi fez no deserto? Olha, se tiver sua Bíblia aberta ainda, Salmo 63. Olha aí comigo. Vai precisar da sua Bíblia. Podem abrir as suas Bíblias? Tem Bíblia?
Abre suas Bíblias. Salmo 103. O que eu tenho a dizer é de pouco valor. O que a Bíblia tem a dizer é de muito valor. Vou ler pelos 2 versículos. O que Davi fez quando ele estava no deserto? Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-Te no santuário para contemplar a Tua força e a Tua glória. Reparou nas várias palavras-chave. A primeira é sede. Tinha sede, né? Tinha sede. Já falamos sobre o deserto. A segunda palavra seria sede. Sede. O propósito ordenado por Deus da experiência do deserto é de deixar você com sede. Sabemos que algo está faltando. Somos carentes e buscamos alívio dos nossos desejos. Então, veja bem, todo o seu desejo, todo esse desejo, tudo que se deseja, todos são ecos do jardim de Éden em sua alma. Cada pensamento que diz que deve haver uma maneira melhor de viver, são todos sintomas de uma alma que está sedenta para Deus. Tudo que falta diz, eu preciso de Deus. O C.S. Lewis disse para os evolucionistas, os ateus, ele falou assim: como pode um homem evoluir uma necessidade de um Deus que não existe? Todo mundo, em todo o tempo, pessoas sabiam que existe Deus e eles precisam dele. Como pode ser ter evoluído se não existe Deus? C.S. Lewis também disse: se encontro em mim desejos que nada deste mundo pode satisfazer, a única explicação lógica é que fui feito para outro mundo. No fim, eu só posso ser satisfeito na nova terra e céus. No meio do deserto ardente, Davi lembrou-se do poder e da glória de Deus. Versículo 2 aqui. Assim quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória. Assim, por causa da sede, no momento que Davi perdeu as forças, ele lembrou-se do poder de Deus. Terceira palavra a estudar: força, o poder. O Matthew Henry de novo fala alguma coisa sobre a força do Senhor. Davi lembrava-se das suas experiências anteriores do poder de Deus aliviando-se. Se você está passando pelo deserto agora, você já tem visto a glória de Deus, o poder de Deus, já lembra, Deus me abençoou várias vezes no passado, atualmente não vejo a mão dele, para e lembra-se. Toma um tempo, sim, se me lembro. Deus me salvou daquela coisa. Deus se revelou para mim, se me lembro agora. Deus me deu minha esposa, sim. Deus fez aquele milagre. Vai se lembrando daquelas vezes em que Deus te agiu. Mas e agora, Deus? Onde você está? Onde você está? Parece que estou perdido aqui no deserto. Onde você está? Lembre-se daquilo que aconteceu. Matthew Henry diz: o sentido presente da graça de Deus sustentava Davi no meio das perseguições. Vai meditando sobre o poder de Deus no seu passado, logo vai sentir a presença dele. Embora nada está mudando, Deus se faz presente. Mas, portanto, a fonte de qualquer poder para libertação, passado, presente ou futuro, vem através da morte e da ressurreição de Jesus. 1 Pedro, tem um slide aqui, vou ler para vocês. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Cada vez que você vê a palavra poder de Deus na Bíblia, a força de Deus na Bíblia, ela está apontando para a cruz. A maior expressão do poder de Deus em todos os tempos foi para colocar-se no homem
totalmente Deus, totalmente homem, viver uma vida santa, morrer na cruz e ser ressurrecto. Isso é o poder de Deus. Isso aconteceu e isso foi revelado a você. Jesus foi ressurreto da morte e o poder dele está em você. Vamos em diante, 4 e 5. Então, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservado nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Você está no deserto, né? Está difícil. As coisas não estão acontecendo como devem acontecer. Sua alma está amarga, está sede, está seca. Lembre-se, tem uma herança que não pode ser destruída, jamais. Diz, tudo bem, não pode ser destruída, mas talvez depois vai ficar, sei lá, suja. Não fica nem manchada. Tudo bem, não vai destruir, não vai ficar manchada, mas depois de um tempo talvez vai diminuir um pouquinho. Não, que não murcha, que está reservado nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, que Deus dá para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Você está no deserto? Lembre-se, Jesus morreu por mim. Jesus foi ressurrecto. Eu estou sendo guardado pelo poder de Deus, embora essas coisas estejam acontecendo. A quarta palavra a estudar é a glória. A glória. O dicionário disse duas explicações da glória. De um lado, abundância, riqueza, tesouro e, consequentemente, honra. Então, você vai numa corrida, você ganha de corrida, você é premiado. Você ganha um troféu, é a sua glória. Não está errado, você venceu, você ganhou, né? Então, você vai trabalhando, você consegue um carro bom. Então, que é uma glória. Quem diz, ele trabalhou muito, conseguiu essas coisas, um apartamento, sei lá. Essas não é errado. Mas outra definição de glória seria a gloriosa moral atribuída às perfeições infinitas de Deus. Jesus é o brilho da glória do Pai. Tem uma outra glória, a glória de Deus. A glória de Deus. Podemos competir numa corrida e ganhar tudo bem, mas para que vivemos? O que mais queremos? Muitas vezes é no deserto onde descobrimos o que realmente valemos mais. O que queremos gloriar-nos mais? É nossas coisas, nossas crianças, nossa família, ou queremos gloriar-nos em Deus? Davi fez uma escolha não procurar a sua própria glória, mas para direcionar o seu coração para buscar a glória de Deus, mesmo no deserto, mesmo sendo perseguido. Então, uma vez que Davi passou a saciar sua sede em Deus e lembrar do poder e a glória de Deus, tudo mudou. Peraí, tudo mudou? Será que mudou? Estamos lendo aqui o Salmo 63, começa com sede, com aridez. Daqui a um pouquinho está falando de comer comida gordurosa. O que mudou? O que foi que mudou? Mudou o coração de Davi. Ele foi atingido pela graça de Deus e o poder de Deus. E ele, ao invés de reclamar, começou a louvar. De repente, dos lábios secos de sede vem um rio de louvores. Olha sua Bíblia comigo. Olha sua Bíblia. Versículo 3, 4, 5. E aí, Davi passa fica tão seco sua boca que nem consegue falar. De repente, começou a fluir. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam assim. Eu te bendirei enquanto viver em teu nome. Levanto as mãos como de saborosa comida. Assim se farta a minha alma e com júbilo nos lábios.
a minha boca te louva. Eu acho, às vezes, a glória maior para Deus vem nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando de verdade tem razão de reclamar. Tem razão de achar, não, mas aquilo foi ruim. Naquele momento, louvando a Deus e confiando na bondade dele, é glorioso. É glorioso. Versículo 6. No meu lado, quando de ti me recordo, e te medito durante as vigílias da noite. Quer dizer, ele estava ansioso, acordado 3 horas da madrugada, não podendo dormir. De repente, nas vigílias de noite, ele vê Deus, porque tu tens sido o meu auxílio. À sombra das tuas asas, eu canto de alegria. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Então, de repente, a confiança começa a levantar no coração dele. E Davi fez do Senhor a seu prazer. Então, a quinta palavra, vigílias. Vigílias. Noites que fartavam a alma dele. Né? Às vezes eu me acordo à noite. Havia uma época da minha vida em que eu trabalhava numa empresa, tinha alguma responsabilidade, um emprego bom. E o dono do emprego chegou para mim e disse, olha, Roberto, olha, eu não sei se vai dar contigo. Eu vou te dar mais 6 meses, se a sua área não melhora, então você não vai continuar fazendo essa coisa. Eu fiquei realmente muito ansioso. Eu trabalhando 12 horas por dia, fazendo tudo o que podia. Ficava à noite sem poder dormir, sem poder... A minha mente, milhares de pensamentos. Eu estava assim toda noite. E aí eu comecei a memorizar, decorar versículos bíblicos. E aquelas noites que eu não podia dormir, eu ia me lembrando, me citando, na minha mente, meditando. Salmo 103, eu bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim me diga o seu nome. Salmo 139, para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada, morar na extremidade do mar, mesmo ali tua mão direita me guiará e susterá. E aí eu indo decorando e louvando e glorificando a Deus, esqueci das minhas ansiedades. E minha alma fartava-se no Senhor. Era uma refeição. Eu não queria dormir, mas às vezes eu dormia. Depois de louvá-lo. Salmo 42, assim como a costa suspira pelas correntes águas, assim, ó Deus, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. No deserto, nossa alma aprende a agarrar-se em Deus. Olha a Bíblia de novo, 9, 10 e 11. 9, 10 e 11. Davi falando, porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus, quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Olha, o que quer dizer isso? Se as suas orações sejam totalmente respondidas ou não, nessa vida, você pode levar o conforto que há que acabará por corrigir cada erro, enxugará dos teus olhos toda lágrima, e Ele vai redimir todas as suas provações. Ele vai curar todos os seus dias no deserto. Tem um quarto estágio do deserto. Né? Nós vimos a irrealidade, vimos a determinação, vimos o desespero. Tem lá a quarta fase no deserto.
Maravilha. Maravilha. Começamos a nos maravilhar em Deus. No deserto, ainda no deserto. Mas começamos a vê-lo, a seu poder, a tua glória. Começamos a contemplar nele. Agradecer a Ele, louvar a Ele. Entender a bondade dele pela cruz. Tudo bem, está errado, está difícil agora, mas Jesus morreu por mim. Começamos a maravilhar. Ao invés de negar a realidade, ou tentar mudá-la por sua determinação, ou cair em desespero, você fica maravilhado com a intimidade e a bondade do Senhor, mesmo estando ainda no deserto. O que acontece? Teu coração, nossos corações são revelados. Nossos ídolos morrem de sede. E nós encontramos-nos na presença de Deus. E nossas vidas mudam de maneiras maravilhosas. Somos purificados, adoçados, né? Ficamos mais dóceis. Salmo 107, Salmo 107, 35, acho que temos aqui. Ele fez com que o deserto se transformasse em lagos e a terra seca virasse fontes de água. Mesmo no céu deserto. Isaías 35, 1, 2 e 10. O deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Sabemos a história. Na hora certa, o Davi assumiu o trono como rei. Ele saiu do deserto. E a nossa mulher, né? Falamos, aquela mulher, né? Aqui que havia, né? Os filhos, as tuas filhas e filho, tudo errado. O marido bêbado, né? O que aconteceu com ela? Bom, ela começou a orar com suas amigas por alguns anos para seus filhos. De repente, a filha mais velha estava ensinando a escola dominical na igreja mormon um dia. Ela falando com as crianças sobre um profeta dos mormons. De repente veio na mente dela, peraí, tudo bem. Ela falou para as crianças, tudo esse profeta é bom, mas o que realmente importa é Jesus. Ela tinha sido convertida com 15 anos, mais ou menos. Mas depois saiu da igreja, saiu de Deus, mas ela agora caiu em si, mas criança é Jesus. Uma criança falou, não senhora, não é Jesus. E caíram as camas. Ela falou, tá certo, não é Jesus. Ela achando que a igreja mormon era a igreja mais certa, e de repente Deus abriu os olhos dela, ela saiu, pregou o evangelho, mais 3, 4 amigas delas foram salvas, e ela depois entrou no ministério, e a vida dela foi transformada. A filha caçula se arrependeu, voltou para casa, o marido se converteu e parou de beber, e o filho dela se converteu, se tornou missionário no Brasil. Ele está diante de você hoje à noite. Foi minha mãe. Aconteceu. Aleluia. Aleluia. Eu não vou dizer que tudo foi perfeito depois daquilo. Houve outros desertos. Tem mais uma pergunta escrita nos seus quartos de orações não atendidas. Por quê? Por quê? Por que, Deus? Por que tinha que ser assim? Por fim, chegamos à proposição central de Salmo 103. Ao ponto principal dessa pregação é o seguinte: o propósito de Deus para nossas estações no deserto é fazer-nos ter sede de Deus e saciar
a nossa sede pelo Espírito de Cristo. O propósito de Deus para teus dias no deserto, suas estações no deserto, é fazer-te ter sede de Deus e saciar tua sede pelo Espírito de Cristo. E o subponto é, onde quer que você esteja em sua vida com Deus, qualquer que seja o deserto em que você esteja vagando agora, lembre-se, tua história não findou-se, não é final. Tem coisa para frente. Como Davi continua orando, e lembre-se, no finalzinho, Davi referiu-se a si mesmo como rei, embora vivesse no deserto. O deserto existe para te refinar, mas não para te definir. Não tire sua identidade dos seus sofrimentos. Quem está nas mãos poderosas de Deus não tem a identidade de uma vítima. Não somos vítimas. Somos filhos de Deus. Vocês são filhos e filhas de Deus Altíssimo, comprados pelo sangue de Jesus. Nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Estão sentados com Cristo em lugares celestiais. São objetos de eterna misericórdia. E você pode orar ao seu Pai pela fé e Ele vai te ouvir. Amém? Vamos orar agora então.